E se o tema da redação não for um problema, ou se o tema da redação for uma pergunta? Então, a gente vai aprender aqui nesta aula a relacionar essa informação, tudo bem? Geralmente, quais bancos trabalham assim, professora? FCC, Cinsgran Rio, FGV, então, Instituto AOCP. Então, se o tema não for um problema, você pode transformar em um problema ou desenvolvê-lo de forma positiva também. Por exemplo, se eu encontrar um tema assim, qual a importância do voto? A importância, pegar um texto aqui sem ter suporte, a importância do voto na sociedade brasileira. Na sociedade brasileira. Você já sabe que é importante, a primeira informação é o voto, não é isso? O voto na sociedade. Quais são as informações que você tem de prestar atenção? Quando for escrever a redação, todas essas palavras têm de aparecer. Então, já sei, importância do voto na sociedade brasileira. É importante o voto? A resposta é, esse tema é um problema? Se você analisar, qual que é a linha que eu ensinei? Não é a primeira coisa a gente perguntar, o tema é um problema? Aí eu falei assim, não acho que isso é um problema não. Tá, tema é um problema? Não. Então, você vai analisar que não. Então, ele não é um problema. Ele pode ser um problema? Pode. Como? Se não houver... professor, eu tenho dificuldade. Então, o tema é um problema? Não. Então, não é um problema. Ok. Por que ele não é um problema? Aí você tem essa dificuldade aqui, ó. Então, você tem por que ele não é um problema? Porque o voto é importante. Então, você analisa. Então, o voto é importante. Então, agora você pergunta, por que o voto é importante? Tá. Porque a pessoa pode escolher ali, eleger representantes do jeito que ela precisa ali, né? Porque a pessoa exerce ali o processo democrático. E vai jogando as informações. Então, quando você for responder, você tem aqui, então, a importância, né? Vou só escrever aqui, porque apagou, a importância do voto na sociedade brasileira. Então, você vai centrar nesse tipo de redação, que é um tema neutro, ou uma afirmação, que você não percebe a problematização, você vai analisar o seguinte: por que o voto é importante? Você precisa criar argumentos. Por que o voto... Aliás, não tem esse acento aqui, né, gente? Por que o voto é importante? E aí, quando você analisa, por quê, professor? Aí você vai ter dificuldade de responder aqui agora, sabe por quê? Porque você não tem texto, mas lá na prova haverá uma coletânea. Então, você vai tentar trazer o que você traria de justificativa para dizer, o voto é importante? Sim. O voto é importante? Sim. Você falou que sim. É importante? Sim. E aí você analisa, por quê? Por que ele é importante? E aí, quando você avalia esse porquê, ele vai te ajudar a criar o argumento 1 e o argumento 2. Não precisa criar mais do que isso. Então, quando você for lá para a sua introdução, você precisa entender o seguinte: você vai fazer lá uma frase de contexto, e aí você pode colocar aqui até a definição da palavra, ó. Definição. Quando você vai definir voto, não, você pode colocar um dado, aquilo que eu ensinei já, isso não vai mudar. A forma de fazer não vai mudar. E aqui você vai colocar o seu posicionamento e depois você vai apresentar os seus argumentos, né? Então, aqui você vai colocar o tema problematizado e aqui vocês vão colocar, aí você vai colocar o argumento 1 mais o argumento 2. Então, você coloca o voto é a forma pela qual os indivíduos dentro da sociedade elegem, acabam colocando seus representantes. Ou o voto é a arma que o indivíduo tem, ou, arma não, né, gente? É o meio pelo qual o cidadão tem, né? Ou então o voto é o que o cidadão no Brasil utiliza para eleger representantes dentro do Estado Democrático de Direito. Pronto, você colocou isso aqui. E aí você coloca uma afirmação mais geral, que vai sempre possuir conexão com o tema, e aí depois você coloca.
Essa afirmação é benéfica, então você vai falar, é benéfica à formação da sociedade brasileira, uma vez que o indivíduo, ao votar, aí você coloca, aí você coloca os argumentos. Então, você entende que você se posiciona de forma positiva. Ah, professora, eu quero os argumentos. Que são problemas, que são causas. Causas você só apresenta em temas que são problemas. Então, agora você vai apresentar quais são as vantagens. Então, aqui você vai falar vantagens. Vantagens. Então, aqui a gente tem vantagem um e vantagem 2, já que você falou. Essa forma criada devido à Constituinte de 1900, devido à questão democrática, favorece os indivíduos e promove a liberdade de escolha de representantes, o que demonstra um processo benéfico à população brasileira, uma vez que, aí você traz os argumentos, uma vez que traz liberdade, e aí você vai criar o outro argumento. Então, essa é a lógica. Você precisa falar quais são as vantagens agora. Então, essa é a lógica. Agora eu vou mostrar isso dentro de um tema. Então, aqui nós temos, SES Gran Rio na prova do Banco do Brasil. Então, nós temos aqui o tema, nós temos aqui o tema, vocês podem pensar nele. Diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Então, a palavra-chave aqui, privacidade digital, eu tenho de falar sobre limites, eu tenho de falar interesses, empresas e clientes. Então, pronto, aqui já está bem fácil. Vai ler o texto suporte, vai observar o que a banca está querendo que você fale. Então, você já tem uma noção que você vai falar sobre privacidade digital. Então, você vai perguntar assim, é importante a privacidade digital? Sim. Então, quais são os limites dessa privacidade? E aí você vai falar sobre limites em relação a empresas e em relação a clientes. Então, pronto, quando você for escrever, você vai falar o que é privacidade, você pode até falar privacidade digital, ou então você pode começar com a informação da internet, falando que na internet há isso e isso, e por isso é importante a privacidade, em que as empresas e clientes têm de demonstrar os limites, e uma vez que isso favorece, aí você vai criar os argumentos. Tá? Então, não vai mudar, gente. A ideia é que, às vezes, as pessoas falam, mas se o tema for positivo, se o tema for positivo, você vai fazer do mesmo jeito. Então, você tem a lógica de fazer perguntas para o tema. Tá? Então, você coloca aqui, vamos colocar aqui uma ideia sobre liberdade, aliás, nem vou colocar liberdade, vou falar sobre um tema que até foi um tema de prova, sobre a empatia no ambiente de trabalho. Foi um tema do Instituto AOCP, que era assim, os efeitos da empatia. Então, você sabe que a palavra central aqui é empatia. Se você ficar na dúvida, você vai ler os textos suportes. Sempre leia os textos suportes. Leia os textos suportes para vocês saberem qual que é a ideia do texto. Então, leia os textos suportes da prova para vocês saberem a ideia. E aí, nesse caso, quando você perceber a ideia, que vai ser ali o assunto da redação, você já vem aqui e sublinha. Então, todos os textos da prova falavam assim, o que é empatia aqui, depois falava sobre a importância da empatia. Então, você já tinha noção de que todos falavam sobre empatia. Tá, então o assunto é empatia. Quais são os recortes? É para falar sobre ambiente de trabalho. Então, esse aqui é o recorte. Em qual momento que ele quer que fale? Como a banca quer que se fale? Como a banca quer que você fale? Ela quer que você fale de empatia no ambiente de trabalho. Tá bom, entendi. Então, agora a gente vai analisar. É um problema? Não, não vejo que é um problema. Se você achar que não é, porque eu posso transformar qualquer tema em um problema, é um problema? Não. Por quê? Porque ela é positiva. Por que não é um problema? Vamos pensar assim. Porque, quando você responde, isso aqui é sua tese. Porque ela é positiva ao ambiente. Então, isso aqui já é a tese, ambiente de trabalho. Agora, vamos trazer aqui os argumentos. Uma vez que, aí agora, evita
evita conflitos os membros, entre os membros da, entre os membros, né, entre os trabalhadores, entre os colaboradores, entre os colaboradores e favorece o desenvolvimento de grupos coesos, né? Coesão entre os grupos. Então, pronto, olha aí. Eu falei, a empatia é um problema? Eu falei que não é um problema. Então, eu falo, por quê? Porque ela é positiva ao ambiente de trabalho. É lógico que quando você responde, isso aqui já é a sua tese. Você lançou os porquês. Então, aqui, olha, lógico que isso aqui não é a introdução toda, tá faltando contexto. Então, você tem aqui apenas a ideia do que eu estou falando. O tema não é um problema. Ah, professora, mas eu já acho que é. E se não houver, aí você traz um problema. Ó, a empatia no ambiente de trabalho é um problema? Aí, se não houver, eu falo que sim. Sim, é um problema. Sim, por quê? Aí você analisa assim, sim, por quê? Porque se não houver, por quê? Então, eu pergunto, por quê? Aí você fala assim, porque a ausência dela, porque a ausência dessa habilidade, a ausência dessa competência socio, socioemocional traz prejuízos ao ambiente de trabalho. Aí você vai falar, aí você fala tais como, devido tal. Então, aqui eu vejo que dá mais para a gente desenvolver dessa forma aqui, falando que ela é positiva. Mas eu só quero mostrar que dá para resolver das duas formas. Então, todo tema você consegue criar uma problematização. E aqui, quando você percebe que, professora, eu não estou vendo um problema. Se você não está vendo problema, você vai falar que ela é positiva, qual a importância dela, como ela tem que ser trabalhada. Então, olha aqui, na introdução, você já chega aqui, ó, e vai começar. Pode começar por uma frase de contexto, você poderia usar aqui uma definição, e aqui que vai ser a sua tese e o seu posicionamento. Olha. Você chega aqui e começa a definição, poderia até, como empatia é uma palavra que dá para definir, você pode falar empatia significa tal, tal, tal. E aí você chega, essa ideia, então, ao invés de falar entretanto, porque entretanto é quando é negativo, você vai falar essa ideia, ou essa afirmação, traz, então, essa ideia deve ser aplicada dentro do ambiente, aí eu estou trazendo outro nome, ó, do ambiente de trabalho, por ser positiva, e por trazer harmonia para os colaboradores. Nesse contexto é relevante apresentar os efeitos da aplicação correta dessa habilidade. Aí você coloca, a empatia significa tal, tal. Essa ideia deve ser, ou então você poderia falar, esse conceito é positivo ao ambiente de trabalho, uma vez que já poderia trazer essa estrutura aqui também. Então, vocês estão vendo? Então, dá para trazer todos os temas da mesma forma. O que vocês precisam entender? Quando você perceber que o tema não é um problema, como esse aqui, ó, não é um problema, não é. Esse aqui também que eu acabei de falar, empatia não é um problema, então você vai falar que ele é positivo, vai colocar esse uma vez que aqui, vai colocar quais são as causas dessa informação positiva. Então, dá para fazer dessa forma aqui, tudo bem? Deu para entender? E agora, eu quero que vocês avaliem aqui comigo, ó. Olha aqui essa outra.
A influência da satisfação também não é um tema que literalmente aqui seja um problema. A influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário. Tá, vamos ler o texto. Aí você está na dúvida qual que é o tema dessa redação, qual que é a palavra central. Leia os textos suportes. Então, a primeira ação, leia os textos suportes para você saber qual que é o tema. Então, vamos observar. Já dá para eu saber aqui, mas aqui nós temos, ó, ao notar que a empresa, o bem-estar dos colaboradores, sistema de recompensa e satisfação no trabalho. Aí depois, ao contrário, as pessoas, são as pessoas, não tecnologia, que geram capital das empresas. Aí você vai analisar que essa informação aqui, ó, satisfação no trabalho, ela é que você vai observar. Ou você analisa aqui, olha, a influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário. Então, você chega aqui. Se ficar na dúvida, tem de ler os textos suportes para saber qual que é a ideia central. Então, você poderia analisar a influência da satisfação no trabalho ou chegar e falar. O trabalho representa a forma em que o indivíduo se mostra diante do mundo com uma relação de satisfação. Por isso, essa situação exerce influência na vida das pessoas. No ambiente de trabalho, o desempenho do funcionário é medido pelo grau da sua satisfação. Por isso, é importante que as empresas invistam em treinamento e bem-estar do funcionário. Pronto, então, quando você analisa a influência da satisfação sobre o desempenho, ou então você poderia falar o desempenho do funcionário, pela lógica, para eu chegar a desempenho, gente, eu tenho de observar o seguinte, porque às vezes você pode dar fuga ao tema por não saber interpretar esse tema aqui, que é aquilo que eu expliquei. Por isso que a gente tem de saber qual é o assunto, qual é o tema da redação e qual é o recorte temático. Como que eu faço isso aqui, professora? A minha primeira dica é ler os textos suportes. Ler os textos suportes. Então, é importante fazer isso aqui, eu estou ensinando, mas vocês ainda vão ganhar aqui muitas análises de aulas. Então, vejam. Ao notarem que a empresa se importa com o bem-estar, os colaboradores e times se sentem valorizados. Então, o desempenho do funcionário já tem uma ideia ali para vocês. Eles percebem que a organização não está se dedicando apenas ao crescimento dela, mas também ao seu pessoal. Tudo isso é um investimento no capital humano. Além de gerar uma imagem positiva no mercado, as companhias vêm priorizando o bem-estar. Então, olha aqui, vem priorizando o bem-estar, estão, inclusive, se destacando como inovadoras. Então, aqui está falando sobre empresas que valorizam o bem-estar e se destacam. Bem-estar do funcionário, ok? Beleza, vamos para o próximo. Sistema de recompensas e satisfação no trabalho. As instituições precisam de pessoas preparadas, motivadas e satisfeitas para pôr em prática os objetivos estratégicos por elas definidos. Um dos maiores desafios da gestão de recursos humanos é conseguir maximizar o desempenho e a qualidade de vida dos colaboradores. Então, aqui fala sobre o desafio em relação à qualidade e sistema de recompensa. Texto 3. Ao contrário do que se pensa, são as pessoas e não a tecnologia que geram capital nas empresas. Então, aqui vai falar mais uma vez sobre a importância de investir na satisfação do funcionário para ter a informação. Beleza, qual que é a ideia aqui? A influência da satisfação, perceberam? Então, qual que é a ideia central? Satisfação no trabalho. Então, você coloca aqui agora, satisfação no trabalho. Então, entendi aqui qual que é a ideia. Agora, vamos pegar a nossa informação. É importante a satisfação no trabalho, só que eles não estão pedindo aqui para você abordar a satisfação, não é importante, ó. Olha aqui, peraí, voltando. Vamos lá. Peraí, deixa eu pegar minha borrachinha aqui. Satisfação no trabalho. Deixa eu escrever isso aqui direito. Então, a gente já sabe. Se eu redigir só sobre satisfação no trabalho, vai dar fuga ao tema.
Então, eu vou colocar para que haja, então, eu vou colocar influência, certo? E tem de falar sobre essa influência da satisfação, tem de falar sobre desempenho funcionário. Então, agora pensa, é importante? Sim. É importante a satisfação no trabalho? Sim. Por quê? Porque isso vai influenciar no desempenho do funcionário. Então, como as empresas podem fazer isso? Quais são as vantagens? Sempre pense assim, quais são as vantagens? Então, você visualize pela lógica do que foi falado aqui. Quais são as vantagens de vocês observarem o investimento no desempenho, quais são essas informações? A vantagem é que você vai criar funcionários pela lógica do que a gente leu aqui, essa informação aqui, ó, treinamento, investimento em treinamento, que a gente viu, certo? E esse treinamento traz o quê? Indivíduos mais bem valorizados. Então, eu tenho que investir aqui no capital humano, Então, o treinamento seria isso. Você vai investir também aqui, o indivíduo, né? Quando você percebe aqui, o desafio é essa questão da qualidade de vida, o treinamento que visualiza também a qualidade de vida, né? Você poderia pensar assim, pronto, vamos pensar nesses dois aqui. As vantagens, que se você investe com bons salários, no treinamento, quando você treina a pessoa, né, investindo ali no treinamento, na formação continuada, vou colocar aqui também, ó, formação continuada, tudo isso vai influenciar no desempenho do funcionário. Então, pronto, eu já sei, então. Começa aqui, ó. Você pode até falar assim, ó, no mundo contemporâneo, a satisfação do trabalho tem sido um desafio dentro das empresas. Essa situação ocorre porque cada vez mais os indivíduos necessitam de ter, aí você coloca investimento das empresas, né, para que eles se sintam motivados a trabalhar. Ou então você pode colocar que devido à modernização da internet, as pessoas elas não têm assim esse interesse. Então você tem que trazer isso aqui para o texto. E agora você vai lá para aquela máxima. Eu posso começar explicando o que é satisfação no trabalho. Então pode começar a falar que a satisfação no trabalho é um dos desafios que as empresas e corporações enfrentam no mundo moderno. Essa situação ocorre aí você coloca, devido o quê? A dificuldade que as empresas têm em ofertar, a dificuldade, estão vendo? Eu estou indo pela dificuldade, em ofertar treinamento, ou aí você pode também falar que elas têm dificuldade, ou pode falar também pelo lado positivo, falar, tudo vai depender da forma como você escolher defender o tema, porque os alunos querem que eu crie um esqueleto, mas não dá para eu criar um esqueleto quando você tem de criar essa interpretação. Gente, essa aula aqui, eu nem estou falando de análise, de estrutura, eu estou falando de como você pensa o tema, como pensar. Tá vendo? Como pensar o tema. Tudo vai depender de como o aluno vai escrever. Então, eu preciso ter essas máximas que eu estou falando aqui, olhar os textos supostos para eu entender o que eu vou defender. Então, vejam comigo. Dentro de satisfação, eu não falei que é importante falar quais são as influências. As influências é que quando o indivíduo está bem treinado, quando ele se sente valorizado, ele vai ter ali um desempenho, ele vai ter vontade de trabalhar. Então, você pode falar, a satisfação no trabalho influencia diretamente o desempenho do funcionário. Então, você pode chegar e falar, a satisfação ou então o inverso, né? No trabalho influencia o desempenho do trabalhador. Então, estou fazendo a paráfrase do tema, vocês estão vendo? O desafio, a satisfação no trabalho influencia o desempenho do funcionário. Vou colocar até do jeito que está lá, né? Minha letra está feia, né? Influencia o desempenho do funcionário. Aí você coloca, essa
situação, aí você vai agora colocar ocorre ocorre. Você lembra daquelas falas que eu coloquei para vocês? Ó? Essa situação, essa situação é uma realidade dentro das empresas e ocorre devido à importância, e agora vocês vão criar os argumentos, ó. Essa situação ocorre, e aí você coloca, decorre, né? Ocorre, ou pode falar, essa situação é positiva também, você pode já chegar e colocando aqui, ó. Essa situação é positiva no ambiente de trabalho, uma vez que o indivíduo se sente parte do processo e não mero se sente parte do processo, né? Senão que se sente parte do processo, se sente importante, né? Pode falar uma vez que o indivíduo se sente parte do processo e valorizado, né? E, consequentemente, valorizado. Poderia colocar importante. Dessa forma, aí você coloca dessa forma para garantir, para garantir desempenho e entrega, é importante que as empresas invistam na qualificação e bem-estar dos colaboradores, ou funcionários, né? Você pode colocar. Então, só para vocês entenderem aqui o que eu estou mostrando, ó. Como pensar o tema? A satisfação no trabalho influencia, o desempenho influencia no desempenho, então aqui seria influencia no desempenho do funcionário. Então, eu peguei, o que eu fiz? Eu fiz uma paráfrase do tema. Então, eu peguei a palavra. Ou então, você poderia começar falando: o desempenho do funcionário é uma das habilidades que as empresas devem preservar, porque isso influencia na satisfação e na entrega de trabalho. Então, existem várias formas. Estou tentando trazer a mais simples possível. Então, aqui o tema não era um problema e eu consegui mostrar, ó. Essa situação é positiva. Ó, a satisfação no trabalho influencia. Ela é positiva ou não é? É positiva no ambiente de trabalho. Agora coloca por quê? Uma vez que o indivíduo se sente parte do processo, né, já que ele está satisfeito, ele se sente parte do processo e, consequentemente, valorizado. Dessa forma, então, aqui é o meu tema problematizado. Na verdade, é o tema posicionado aqui, né? Então, aqui eu vou colocar aqui que é minha tese, e aqui são as justificativas dela. Então, aqui, ó, qual que é a minha posição? Essa situação é positiva no meio de trabalho, uma vez que o indivíduo se sente parte do processo e, consequentemente, valorizado. Tem posicionamento? Tem. Dessa forma, para garantir desempenho e entrega, é importante que as empresas invistam na qualificação e bem-estar. Então, aí depois eu vou falar como que investe na qualificação e como investe no bem-estar. Pronto, daria para desenvolver dessa forma. Deu para entender? Isso acontece em qualquer tema que você perceber que ele não é um problema. Como eu fiz aqui, empatia no ambiente de trabalho. Você começa aqui. Essa ideia deve ser aplicada, ou então pode falar, essa ideia é positiva no ambiente de trabalho, ou poderia colocar, a empatia significa a capacidade de indivíduo se colocar no lugar do outro. Essa habilidade socioemocional é positiva, ou pode falar benéfica, é até melhor falar benéfica, é benéfica ao ambiente de trabalho, uma vez que traz a harmonia para a estrutura, ou para o setor, para o ambiente
laboral. Diante disso, é relevante que as empresas invistam em treinamentos, em cursos, para garantir que essa competência seja aplicada, e isso irá favorecer a união entre os indivíduos e a questão de que você não tenha conflitos ali. Pronto, daria para pensar assim também. O que eu quero é que vocês entendam o seguinte: tem que falar, em vez de falar, essa situação é positiva, em vez de positiva, eu vou até colocar benéfica, porque ela é mais pontual. Estão vendo? Então, daria para a gente pensar dessa forma. Aqui foi só mesmo para mostrar para vocês. E se o tema for uma pergunta, esse aqui agora eu quero que vocês prestem atenção. Se o tema for uma pergunta. Se for uma pergunta, gente, lembre-se, pergunta precisa de resposta. Se não houver resposta, você vai falhar na informação. Então, nós temos aqui, o tempo utilizado na internet é prejudicial ou uma necessidade? Então, lembre-se, tem uma perguntinha aqui. Pegue o tema, faça tudo, leia os textos suportes. Então, tempo utilizado na internet. Então, esse aqui é o assunto. Vamos pegar aqui o assunto. Vamos delimitar essa ideia aqui. Tempo utilizado na internet. Aí ele falou prejudicial ou necessidade do mundo, necessidade. Não pode falar dos dois. Tem que falar um ou outro. Havia um ou ali. Tá, professor, eu acho que é prejudicial. Então, você vai chegar e vai defender. É prejudicial? Então, agora me fale aqui por quê? Porque traz danos, danos aos indivíduos. Quais danos? Traz danos ali emocionais e comportamentais. Pronto. Então, agora você chega aqui. O tempo utilizado na internet é uma dificuldade, é prejudicial, porque, uma vez que, pronto, não é para falar dos dois lados. Então, aqui vocês encontram aqui várias aulas em que eu explico isso. Mas houve aqui, gente, eu senti a necessidade de gravar esse vídeo, justamente porque muitos alunos falam, mas se o tema não for negativo? Então, se não for negativo, está aí para vocês como vocês devem fazer. Se for uma pergunta, se colocar para vocês a ideia desse do tempo, então, só repetindo aqui, o tempo, não era em tempo? O tempo utilizado na internet, o tempo utilizado na internet. A banca perguntou, é prejudicial ou é uma necessidade? Falem comigo, qual que é a sua resposta? Eu acho que é prejudicial. Tá, se você achar que é prejudicial, você vem aqui e me fala, por quê? E aí você tem de lançar pelo menos duas respostas. Eu acho que é uma necessidade. Aí você chega aqui e fala, por quê? Então, você tem de lançar pelo menos duas. E qual você vai defender? Vou defender essa aqui porque eu acho que eu consigo ter mais argumentos para essa aqui. Tá, então você chega lá e quando você for escrever, você vai começar de forma mais vaga. A internet movimentou o mundo contemporâneo em relação... Pronto, você vai fazer uma informação mais vaga. E agora você vai colocar aqui, entretanto, já que eu vou falar prejudicial, então vou usar o entretanto. Entretanto, o tempo constante utilizado a navegação na rede mundial de computadores é prejudicial. Pronto, eu já respondi, só que não pode falar só isso. É prejudicial aos indivíduos, uma vez que... Aí você vai agora justificar, uma vez que traz diversos prejuízos, uma vez que traz danos ao corpo e à mente. Ponto. Já me posicionei. Respondi ou não respondi? Respondi. Então, você tem de sair da questão, da introdução, prontinho, olha, não faça introdução ruim, porque se você fizer introdução ruim, o seu texto será ruim. A introdução tem de ser clara. Se houver pergunta, você precisa respondê-la e usar pontualmente ali os dois porquês da sua resposta. Olha, é prejudicial por isso e por isso. Ela é positiva por isso e por isso. Tudo bem? Estão me entendendo? E aí vem só mais uma aqui para a gente encerrar e vocês conseguirem continuar.
Comercialização de animais domésticos. Proibir ou aperfeiçoar? Ixi, professor. Então, você coloca aqui, ó. Comercialização de animais domésticos. E aí, você vai analisar. Proibir ou aperfeiçoar. Tá, eu vou defender que é para proibir. Então, você já sabe que isso aqui é o tema para você relacionar e esse aqui é o posicionamento que você vai fazer. Então, eu começo a comercialização de animais domésticos. Primeiro, tem que saber por que aqui, né, gente? A gente nunca começa a escrever. Por que que eu vou falar que é para proibir? Porque evita maus tratos. Posso falar que evita os maus tratos. Posso falar também que, em relação à proibição, incentiva a adoção. Então, pronto, eu já criei aqui, falando que é melhor proibir, porque isso vai evitar que eles sejam submetidos a maus tratos e que isso, já que vai proibir, vai incentivar a adoção. Ok, então você chega aqui e vai apresentar essa informação. Que a comercialização de animais domésticos representa um tema que é um problema, né? Então, aqui você já pode falar que a comercialização de animais domésticos é um problema recorrente de difícil solução. Essa problemática persiste na realidade brasileira e decorre, aí você pode pensar, ou então você pode começar e falar. Embora a comercialização de animais domésticos, ou então você pode começar e falar que, embora parte da sociedade defenda seja que deve haver, você vai falar da aperfeiçoar, ficaria melhor começar pelo mais geral. Por isso que quando a pessoa muda muito, aqui você começa pelo tema e aqui você se posiciona. Aqui é a resposta, sempre responda aqui. Então, eu começaria. A comercialização de animais domésticos representa um tema difícil de solução na sociedade brasileira devido à dualidade, devido às discussões que geram em torno dessa questão. Entretanto, na realidade brasileira, a proibição dessa prática é necessária, a fim, uma vez que evita maus tratos aos filhotes de cães e gatos que são submetidos nas feiras e incentiva a prática da adoção responsável. Então, podem observar que eu respondi. Qual que é meu posicionamento? É necessária. E quais são as justificativas? Evita maus tratos. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Você tem de ter uma introdução que mostre claramente o quê? Qual é o tema da redação, qual é o seu posicionamento sobre esse tema e quais são as justificativas desse posicionamento. Essas justificativas são os argumentos 1 e argumentos 2. Se isso aqui é tema positivo ou negativo, todas as redações vocês vão fazer do mesmo jeito, tudo bem? Então, eu resolvi fazer essa informação aqui, criar essa lógica aqui, porque alguns alunos falam assim, mas você falou só de temas negativos, e aí eu queria saber quando o tema é uma pergunta ou quando o tema é positivo. Eu tentei mostrar isso aqui para deixar aqui para vocês, mas quem faz parte dos programas, vocês vão receber ainda as aulas, as análises, e quem faz parte do curso de redação também recebe, tá? Então, só mais um tema aqui, que eu quero mostrar aqui para vocês, a FCC. Observe. Considere estes versos iniciais, traduzir-se tal, tal. Parte de mim é todo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Redige um texto dissertativo no qual você reconhecerá e comentará a divisão pessoal declarada pelo poeta nesses versos, considerando ainda a hipótese de que essa divisão ocorre também em cada um de nós. Meu Deus do céu, professora, que loucura é essa? Olha, eu já sei que vai falar sobre divisão, que existe uma divisão pessoal. Então, vamos lá dividir essa ideia. Qual que é a divisão pessoal declarada ali no texto? Então, vamos colocar aqui. Divisão pessoal declarada. Então, qual a informação que a gente encontra aqui?
essa divisão pessoal declarada. Uma parte de mim é todo mundo. Então, eu poderia colocar aqui, e outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. O que eu estou vendo aqui? Que existe aqui uma disparidade, né? Existe aqui uma relação, uma parte de mim é coletiva, uma parte coletiva, quando ele coloca, e outra parte aqui, eu percebo que é individual, né? Que é coletiva, quando ele fala aqui a multidão, ó. Multidão. Então, nós temos aqui, olha, uma parte de mim é multidão, outra parte é estranheza e solidão, parte individual, aí solidão. Então, isso aqui, todo mundo tem isso aqui. E, tá. Então, essa multidão aqui, eu poderia colocar que ela pode ser representada pela internet. Internet, a questão. E essa aqui é o mundo real, E esse aqui seria o mundo virtual. Pronto, você poderia colocar essa relação. E aí, professora, como que eu vou saber? Porque a FCC, de tanto fazer FCC, você acaba entendendo que os temas dela são sempre essa linhagem, né? Que tem essa pegada mais filosófica. E aí, essa vida da internet, se você observar, uma parte de mim é todo mundo. Então, essa aqui é o coletivo. Outra parte é ninguém, aí nós temos aqui o coletivo. Essa aqui seria a questão, se você analisar, a vida que você quer pregar, a vida que você quer ter, ou então a vida que você quer que as pessoas saibam. E outra aqui é a vida que você tem, é a vida que se tem. Então, a que se tem é estranheza. Ó, parte é ninguém, fundo sem fundo, a vida que se tem. Uma parte de mim é multidão. Mais uma vez, ele coloca aqui o coletivo. Estão vendo? Eu já sei a relação entre coletivo e individual. Outra estranheza, ó, individual. Pronto. Então, eu já sei que as duas partes são essas. Qual que é a divisão pessoal que ele está falando? Qual que é a divisão? A vida, aí ele começa, a vida, né? A vida pessoal, a vida, ela é dividida em dois mundos. A vida, ela tem a vida real, certo? Eu poderia imaginar a vida real, que é você sozinho aqui, e existe aqui a vida, eu poderia colocar ideal, que é todo mundo. Então, você poderia imaginar que todo mundo tem essas duas realidades aqui. Pronto, determinei. Então, eu posso começar aqui falando sobre Platão. Então, poderia chegar aqui e falar sobre o mito da caverna. O mito da caverna. Porque o mito da caverna fala justamente sobre essa dualidade entre o mundo existencial e essa questão da ignorância, né? Então, quando você coloca aqui, considerando a hipótese que essa divisão ocorre em cada um de nós, e ocorre, gente, todo mundo tem essa dualidade que ele está falando aqui, dessa vida pessoal. Uma parte de mim é coletiva e outra parte de mim é solidão, que é a vida real. Então, pronto, eu já estabeleci que ele quer que você fale sobre a divisão pessoal declarada aqui, é a relação que as pessoas têm entre o mundo real e o mundo ideal. Então, você pode falar aqui também que a internet, ela facilitou essa divisão aqui. E aí você pode falar, o mundo tecnológico fez com que o mundo tecnológico, então a era da tecnologia, fez com que as pessoas entrassem em conflito entre o mundo real e o mundo ideal. E aí pronto, você já criou essa ideia. E essa situação, ela acaba gerando dificuldade e dentro dessa dificuldade, você observa essa estranheza que as pessoas criam. E aí você vai colocar Bauman aqui, falando sobre as redes virtuais. Então, daria para usar também? Sim, gente. Toda informação que você utiliza, você consegue. Ainda mais no FCC, porque você tem a análise, você vai lendo os textos. Estão vendo que eu criei essa informação pensando aqui nesses textos. Quando eu falei parte de mim é todo mundo, eu imagino que se é todo mundo é coletivo. Outra parte é ninguém, é um fundo sem fundo, é estranheza, então é ele sozinho com a vida dele.
E por que eu falei vida? Porque está escrito divisão pessoal, aquela informação que existe em cada um. Então, qual é a vida que existe em cada um? É a vida que a gente olha, parece aquela vida ideal, que parece a do coletivo, e a vida real é aquela individual que a gente tem. E aí você vai falar sobre que essa vida real, ela gera problemas, né? Indivíduos, essa coletiva acaba gerando estranhamento nas pessoas, que é justamente essa estranheza aqui, ó, que gera também doenças mentais. Então, dá para fazer até na FCC. Então, agora você vai, com toda essa análise, você vai conseguir pensar no texto. O que é importante? Você não errar a leitura do texto suporte. Dividir o texto por partes. Então, sempre que você chegar à prova, a minha dica é: leia os textos suportes, faça o resuminho de cada um deles. Aí depois você vai, leia o tema e observe. O que é para falar desse tema? Pegue a palavra central, pergunte para elas, pegue os recortes e observe quais são as vantagens quando você perceber, quais são as desvantagens quando for problema. Aí, quando for problema, vocês já perceberam que eu trabalhei várias temáticas aqui. Criei ali, entendi o que é o meu posicionamento. Agora você vai criar uma frase que mostra que você está se posicionando e as justificativas do seu posicionamento. Então, você já fez ali, então, faça um contexto, faça o seu posicionamento. Pronto, criei a minha introdução. Vocês entenderam? Eu fui clara? Então, se qualquer dúvida, você coloca aqui que eu tento melhorar. Tudo bem? Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido aí. Tchau, tchau.